capítulo 14 de primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo de número 23 até o versículo de número 26. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou pessoas não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, e aquele que fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. O apóstolo Paulo é o grande mestre, o grande orientador dos princípios que a igreja precisa caminhar. E falando para a igreja em Corinto, ele consegue conceituar, definir o que é um culto, como deve ser um culto, como precisa ser um culto. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todo mundo veio para o culto, a igreja está lotada, está cheia, muita gente, todos vieram. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquela multidão, aquela massa que está ali naquele culto, naquele dia, naquele domingo, naquela quinta, terça, quarta, quinta, sexta, não importa. Todo mundo está naquele culto. E ele diz assim, olha, e se todo mundo que está naquele culto, e todo mundo começar a falar em línguas, a se expressar, a glorificar a Deus, e a falar em línguas estranhas, no caso de entrarem pessoas, colore isso aí, no caso de entrarem pessoas não instruídas, ou que não têm aquele conhecimento ainda. Então ele tem dois grupos aqui. O primeiro grupo é pessoas não instruídas, que ainda não chegaram àquele nível, aquela estatura. E também o outro grupo, bota em outra cor, ou não crentes. Hoje tem muita gente aqui que está pela primeira vez. Então nós temos o pessoal que já está num nível mais de conhecimento um pouco maior. Nós temos o pessoal que são os novos, os que estão iniciando, que ainda não tem essa dimensão, essa compreensão. E nós temos o grupo que não conhece nada, que é nível 0. Está vindo visitar pela primeira vez. Você já percebeu como dói uma expectativa frustrada, como machuca, como é ruim, como é desgastante? Eu sei que você já passou por isso. Alguém te convida para um jantar, para uma pizza, eu não sei, para um hambúrguer artesanal, sei lá. Aí você vai com uma tremenda expectativa. Gasta dinheiro, leva tempo, e não sei o quê. Aí você chega lá, você está cheio de expectativa. Aí quando vem aquilo que você foi buscar, seja um hambúrguer, seja uma pizza, seja um suco, seja uma refeição, você dá a primeira garfada e diz, não gostei, ou eu esperava mais. Perdi meu tempo, gastei meu dinheiro à toa. Nós nos movemos por expectativas.
Seja num curso que você entra, seja numa faculdade que tu entra, seja num emprego que você desejou trabalhar ali, e quando você entra lá e conhece o dia a dia, você, esperava mais, eu pensava que era mais, eu imaginava mais, mas frustrou, a expectativa frustrou. E por que as expectativas frustram? Porque o outro lado, aquele lado que recebe, aquele lado que é o anfitrião, ele não corresponde. Paulo está dizendo que se eu faço um culto, e estou aqui no meu culto, falando em línguas, você também, aí chega duas classes de visitantes. Aí o apóstolo Paulo vai dizer como deve ser o culto. Então, o que eu tenho que fazer para que a expectativa daquele que vem seja superada? A expectativa é superada? Não no coração automaticamente de quem vem, mas é quem está recepcionando, abraçando e acolhendo. É por isso que a recepção é fundamental em qualquer igreja, aliás, em qualquer ambiente. A primeira impressão é que fica. Uma das grandes companhias aéreas desse Brasil, e eu posso dar o nome, porque viajei bastante por ela, na época do presidente, chamava Latam. O presidente da Latam, ele tinha por hábito, esporadicamente, vez por outra, botar um tapete vermelho e recepcionar os passageiros, dando bom dia. Eu cansei de fazer ponte aérea e chegar lá e me deparar com o presidente da companhia, dizendo, bom dia, bom voo, bom dia, bom voo. Isso te marca, você, caramba, poxa, o presidente está no pé da escada. Na época não tinha ainda o tal dos fingers, você saía do embarque, andava e subia a escada do avião, e está lá um tapete vermelho, ele dizendo, bom dia, bom voo, tenhamos um bom voo. Isso te marca assim, caramba, o que é isso? Você se sente parte, você diz, eu vou voltar. As grandes corporações hoje têm o pós-venda, que quando você termina de resolver, ele fala assim para você, o senhor pode responder a um questionário sobre o meu atendimento? Eu quero que você entenda hoje algo profético, e que eu quero pedir a Deus que vai mudar a história da nossa igreja. Vai mudar, isso vai mudar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, se eu tenho esse meu culto egoísta, esse meu culto que sou eu não estou nem aí para quem chegou, eu estou aqui em línguas, aliás, eu sou muito espiritual, eu não estou nem aí para eles, o que eles vão achar de mim, e eles vão achar que isso aqui é um lugar de maluco. Aí o apóstolo Paulo, ele dá a receita de como a coisa vai virar. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, ele adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Nós não somos uma reunião de loucos, nós somos uma reunião que gera a atmosfera de Deus. Os segredos do coração delas vão ser revelados. E quando o segredo se torna manifesto, há uma ação imediata que acontece. Assim, prostrando-se com o rosto em terra, eles, visitantes, novos, que nunca viu, não crentes, e vão adorar a Deus, e vão testemunhar que Deus está nesse lugar. Oh, aleluia! Deus está nesse lugar. Diga assim, onde Deus está, os segredos são revelados. São revelados. As intenções, os pensamentos, Deus traz à tona. Mas isso para acontecer, temos que criar um ambiente, uma atmosfera espiritual. É por isso que o salmista diz, e no seu templo todos dizem. Então eu tenho uma pergunta para mim e para você hoje. Você que veio, domingo, 11 de junho. Você que veio,
Você veio trazendo uma expectativa de Deus. Você tem salmo, você tem cântico, você tem brado de Deus, você tem interpretação. Irmãos, se você tem alguma coisa, mas a outra coisa que o outro tem, a atmosfera vai virar. Amém? Amém? Olha só, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, um tem línguas, outro tem interpretação, e tudo isso vai ser para edificação. Aí Deus se manifesta. Diga, no ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual. Diga, tem revelação. Tem revelação. E a revelação é do segredo, é do profundo que ninguém sabe. Tem revelação. Tem revelação numa atmosfera, mas sabe, eu sou responsável. Você é responsável de manter o ambiente, a presença. A presença. Diga assim, é minha responsabilidade. Trazer glória, trazer salmo, trazer aleluia. Traz aí, porque Deus tem revelação. Deus tem que fazer, irmãos, quando cada um de vocês se reunir, um tem salmo. Para de ter outro assunto. Para. Diga, Satanás, chega com outros assuntos. O meu assunto hoje é trazer o elemento, a substância que vai ter revelação. Posso ouvir um amém? Quantos aqui tem glória nesta noite? Quantos aqui tem aleluia? Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Relação interpessoal, relação entre dois, conflito. O teu irmão pecou contra você, te ofendeu, te machucou. Vá e publique no Face. Vá e publique nas mídias. É isso. Não. Repreenda-o em particular. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas confiáveis, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Agora, entre quem? O ofendido, o ofensor e 2 testemunhas confiáveis. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, aí sim, exponha no Face. Exponha a igreja. A igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, o considere gentil e publicano. Ou seja, não tem mais contato, é gentil e publicano. Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado nos... Então, se eu ligo que eu estou em comunhão com meu irmão, na terra, está ligado no céu. Amém ou não amém? E tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Em verdade, também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Arranje alguém na igreja para concordar numa petição por algo que Deus vai fazer. Arranje alguém para você. Irmão, vamos orar por isso. Irmãos, vamos orar por isso. Me ajuda nessa guerra de oração. Me ajuda nisso aí. Diga qualquer coisa. Qualquer coisa é saúde. Qualquer coisa é um emprego. Qualquer coisa é uma casa própria. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, o que acontece? Diga assim, a pauta de hoje é Jesus. Então veja que a expectativa, ela vai se concretizar, ela vai se materializar quando eu faço parte dessa geração. Nós temos que criar essa atmosfera que vai atender as expectativas. Eu hoje decido ser bênção na vida dos que aqui estão. Amém? A gente senta sempre do lado de alguém que conhece, que é a família e tal, e esquece quem está atrás. Esquece que tem uma mãe que tem um filho desviado.
Esquece que tem uma esposa que tem um filho desviado. Esquece que tem um filho que está usando droga. Pergunta assim: como está o fulano? Como está o teu filho? Eu tenho sentido a falta dele. Está assim. Me dá o nome dele agora. Me dá o nome dele agora. Me dá o nome dele agora. Eu vou pedir a Deus. Eu vou orar agora. Eu vou dizer: Deus, visita ele. Traz ele. Eu quero que Deus gere expectativas aqui. Amém. E se o Senhor vem, tem milagre. E se o Senhor vem, tem revelação. E se o Senhor vem, tem a presença dEle. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Abra a tua boca, glorifica, exalta. O Senhor está aqui. Deus está nesse lugar. No que depender de você, você faz a tua parte. Você tem glória, você tem aleluia, você tem línguas, você tem louvor. Deus vem. Você tem o perfume de Cristo. Atende as expectativas nesta noite. Atende as expectativas, trazendo cura, batizando com o Espírito Santo, quebrando as cadeias do diabo. Atende as expectativas hoje, mais uma vez.